eles são extraordinários, irmãos do coração mesmo, pessoas maravilhosas. E eu vou deixar o bispo apresentar a sua digníssima esposa de uma forma mais especial. Bom dia, IBR Farol, ou Família Farol. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Para nós é um prazer poder sair lá de Recife e compartilhar algo da palavra do Senhor com vocês e também conhecer essa extensão dessa família maravilhosa que é a família de Cristo Jesus. E eu estou aqui, com a melhor parte de mim. Meu avô foi casado por mais de 60 anos. E voinho, ele sempre tinha não é um tique, lá em Recife a gente fala tique, que é uma mania. Ele tinha uma mania, para onde ele ia, acompanhado ou sozinho, as pessoas perguntavam: você veio só? Ele sempre dizia: não, não vim. E as pessoas pensavam: porque o Espírito Santo veio, porque Jesus veio. Ele dizia: não, porque eu trouxe a minha menina no coração. E eu tenho a honra de não só trazer a minha menina no coração, mas trazer também ela ao meu lado. Eu sempre digo que é a minha melhor parte. Então, quando Deus disse que queria abençoar o homem, Ele entregou ao homem uma mulher. E essa mulher se tornou uma auxiliadora idônea. Então, se eu estou de pé hoje, se eu estou caminhando, crescendo, prosperando, abençoando, é porque Deus colocou essa mulher linda do meu lado. Glória a Deus. Eu não vou passar o microfone para ela, porque se eu passar, gente, significa que a gente não vai sair hoje nem tão cedo. Mas é a minha melhor parte. Espera aí, ela vai agradecer a Lu. Vamos ver se ela vai agradecer só a Lu mesmo. Eu jamais poderia estar aqui, né, já que o pastor Marquinhos chamou, né, e não agradecer a Deus pela vida desse casal tão precioso. Vocês conhecem os pastores de vocês, né? Mas como nós estamos sendo constrangidos com tanto amor. Lu, Marquinhos, pastora Lu, pastor Marcos Veiga. É tão bom estar aqui com vocês e, sem dúvida, estamos sendo constrangidos, né? Que o Senhor retribua 100 vezes mais tudo aquilo que nós temos desfrutado na companhia, na presença de vocês. E essa igreja linda, que tem esse DNA também, eu tenho certeza e eu sei que grandes coisas o Senhor já está fazendo, mas muito mais Ele ainda vai fazer aqui nessa igreja e através dessa igreja. Como um farol, sem dúvida nenhuma, a luz do Senhor vai resplandecer por onde ouvirem falar dessa família. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu não disse que ela é a minha melhor parte, gente. Eu não sei se tem a foto aí da nossa família, mas essa é a nossa marca registrada. Você vai ver, aqui está eu, minha linda esposa, meu irmão mais novo e a minha filha. Na verdade, meu irmão mais novo é meu filho. Eu tenho um filho de 23 anos. Você já para pensar nisso? Nós estamos entrando agora na terceira geração de pastores. É interessante, uma outra oportunidade eu conto essa história, mas o meu avô tinha chamado pastoral, ministerial. Só que ele preferiu viver no mundo dos negócios do que investir a vida no ministério. E é interessante que nos últimos dias do meu avô, ele estava já no leito, ele teve Alzheimer, e já estava no momento de partir para a glória, e ele nos chamou. E ele disse para mim, para o meu irmão, e disse: olha, eu fiz muitas escolhas certas na vida, mas eu fiz uma escolha que me marcou, e eu queria fazer um alerta a vocês. E ele abriu o coração e ele disse: eu tinha chamado ministerial, mas eu fiquei com medo do futuro que me reservava, e eu tinha negócio. Meu avô foi diretor de hospital, meu avô tinha padarias, ele tinha um escritório de advocacia muito bom, então ele gastou a vida dele nisso. E no final da vida ele disse: eu só me arrependo de uma coisa, de não ter investido a minha vida no reino de Deus. E é interessante que
nessa trajetória aquilo ardeu no meu coração. E aí nós somos hoje uma terceira geração de vocacionados. Meu pai, ele é ministro há já mais de 40 anos. Hoje eu estou sucedendo a ele, assumir a igreja que ele iniciou em Recife. E hoje eu tenho a honra de ter meu filho. Meu filho estudou 3 anos na Bethel, voltou, coração incendiado pelo Senhor, apaixonado por Jesus. Nós tínhamos um projeto para ele, e um dia ele chega para mim e ele disse: pai, estou voltando. Eu disse: mas meu filho, o combinado era que você ia ficar. Ele disse: não, estou voltando, porque Deus falou comigo. E eu tenho raízes, embora tenha asas. Eu estou plantado num lugar, embora sabendo que eu vou voar muito alto. E eu tenho que voltar para o lugar onde Deus me plantou. E hoje é quem tem nos ajudado, quem tem abraçado a visão juntamente conosco. Nós somos igreja da família. Não porque é a nossa família que está à frente. Nós somos igreja da família porque nós somos uma grande família. Nós entendemos isso. Nós somos uma grande família. A igreja não é um lugar onde você congrega, simplesmente. Igreja é um lugar onde Deus te planta, onde Deus te faz renascer e onde Deus te consolida como filho amado, e você vai encontrar seus irmãos, e você vai encontrar seu propósito, e você vai crescer, e você vai florescer. Para mim isso é igreja. Por isso somos igreja da família. Hoje nós estamos em Recife como sede, mas já estamos expandindo, alcançando outros lugares. Aonde Deus tem nos lançado, nós temos ido como família e ministrado a palavra e transformado realidades. Isso é ser igreja. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diz para ela: você sabe qual é a maior chave do reino dos céus? É entender o meu propósito. Olhe para mim, você foi chamado para frutificar onde Deus te plantar. Não importa o monte, não importa a geografia, o que importa é aquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Então essa é a minha família linda, abençoada, é a minha maior marca. Depois de Jesus, a minha família, depois da minha família, e vem igreja, vem trabalho, vem todas as outras coisas. Mas Jesus vem em primeiro lugar, depois a minha família, que é a minha maior marca. Eu também tenho um livro, eu escrevi um livro que hoje tem sido a base, o fundamento da nossa teologia, o livro Novo Nascimento. Depois, se você quiser, nós teremos aqui na livraria, na história de vocês. Está aí, livro Novo Nascimento. Ele fala justamente sobre a única experiência que você não pode deixar de ter. João capítulo 3, a palavra de Deus diz, Jesus está conversando com um rabino, alguém muito famoso e muito intelectual e religioso da época dele. E ele vai dizer uma coisa interessante para aquele homem: se você não nascer de novo, você não vai ver e você não vai entrar no reino dos céus. Então, sem a experiência de novo nascimento, você pode até ser um religioso legal, você pode até ser um frequentador de culto, você pode até trabalhar, dizimar, pode fazer tudo. Mas se você não tiver uma experiência de novo nascimento, a Bíblia diz que você não vai ver e você não vai entrar no reino dos céus. Então, vale a pena você ler esse livro, porque vai abrir a sua mente. E quem sabe, se você ainda não teve uma experiência de novo nascimento, você vai ter essa experiência através da palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, versículo 11. Eu tenho uma palavra para ministrar o teu coração. Jeremias capítulo 31, versículo 11. A Bíblia diz assim: porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, adiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza.
saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma chave de esperança para o nosso coração. Interessante que o contexto aqui é Deus declarando que redimiu Jacó, redimiu a Israel, trouxe restauração, regeneração, estabeleceu e inaugurou um novo tempo. Só que, à medida que a gente vai lendo o texto, e depois você vai ter a oportunidade de chegar em casa com mais calma, você vai abrir Jeremias capítulo 31, do versículo 1 em diante, e você vai começar a ler, você vai entender algumas coisas muito importantes nesse texto. Mas à medida que você vai lendo o texto, você vai ver Deus liberando palavras de vida, Deus liberando palavras de restauração. Eu creio muito no poder da palavra de Deus. Eu não sei se você já observou, por exemplo, na experiência do centurião que procura Jesus. E ele chega para Jesus e ele diz: Jesus, meu servo está doente. E a resposta de Jesus é interessante. Jesus se propõe imediatamente a acompanhá-lo, ir até a sua casa e curar o servo dele. E o que é mais impressionante não é a disposição de Jesus em seguir alguém que não era judeu, mas é a disposição daquele homem em crer que, embora Jesus não o acompanhando, se Jesus liberasse uma palavra, a história iria mudar. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que aquele homem diz: Jesus, o senhor não precisa ir. Eu sei a autoridade que há na tua palavra. Envia uma palavra, porque se você enviar uma palavra, o meu servo será curado. Ele entende o poder da palavra. E é interessante que o que Deus está fazendo aqui, Ele está gerando através da palavra um futuro novo. Olhe bem para mim, Romanos capítulo 4, a Bíblia diz assim: e Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama, diga comigo, chama. Olha que coisa interessante, ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Por quê? Porque toda a realidade visível e invisível está dentro de Deus. Tudo aquilo que existe hoje, um dia foi retirado do próprio Deus. Quando Ele falou, as coisas aconteceram. E é interessante que Ele está liberando palavras. Pense o contexto aqui, 720 aproximadamente antes de Cristo. Você está com o reino do norte sendo apreendido pela Assíria. Você está com o reino do sul sendo levado cativo pela Babilônia. Você está nesse contexto caótico. Deus se levanta o profeta. E o profeta agora, ao invés de profetizar juízo, ele está profetizando redenção. Ele está profetizando restauração. Ele está dizendo: olha, vai começar um novo tempo. Há um tempo novo a ser inaugurado. Falando sobre coisas novas. E aí o que me chama a atenção? É que nós encontramos uma pausa na profecia. O próprio Deus faz uma pausa nessa profecia. No versículo 15 ele diz: assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. No meio desse contexto, ouve-se uma voz de lamento, ouve-se uma voz de choro, ouve um clamor. E é interessante que o texto dá uma ênfase aqui. Ele diz: ela está inconsolável. Deixa eu tentar contextualizar novamente. Quem é Raquel? Raquel é a mãe de José e a mãe de Benjamim. Quem é José? Pai de Manassés e Efraim, os dois cabeças, os dois líderes da tribo do norte, ou do reino do norte.
Quem é Benjamim? É aquele que é levado cativo juntamente com a tribo do sul para a Babilônia. Imagine a desesperança daquela mulher. Ela olha para o contexto em que está vivendo e ela diz: olha, não tem jeito, porque tanto de um lado como de outro eu perdi tudo, eu não tenho esperança. E sabe, uma das coisas que eu sempre falo lá na nossa comunidade é que quem nasceu de novo, teve uma experiência com Jesus, não tem como viver uma vida sem esperança. Porque a esperança é a chave de quem nós somos hoje. Eu gosto de Paulo, por exemplo, alertando nas suas cartas, dizendo: olha, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós podemos dizer: comamos e morramos, porque um dia morreremos. Mas Paulo mostra justamente que a mensagem do Evangelho é a mensagem da esperança. Vocês estão numa série falando sobre obras maiores. Esperança é essa certeza, essa convicção de que o que eu vivi até aqui é maravilhoso, mas o que Deus tem para mim lá na frente é muito maior. Ei, sacode esse irmão, diz para ele: o que você viveu até hoje é bom, mas o que Deus tem para você daqui para frente é muito maior. Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho gera em nós essa expectativa. Não é à toa que a palavra Evangelho significa boas novas, ou uma notícia boa. Ei, diz para a pessoa linda que está do seu lado: há uma notícia boa te esperando ainda essa semana. Sabe, alguém me perguntou certo dia, eu costumo terminar o domingo dizendo: olha, começa a melhor semana da tua vida. E alguém chegou para mim esses dias e disse: bispo, por que todo domingo, quando você termina o culto, você diz que começou uma nova semana, mas todo domingo começa uma nova semana, uma semana boa, uma semana de surpresas? Eu disse: para mim é. E aí ele olhou para mim e disse: mas isso não é um jargão para mexer com as emoções? Eu digo: também. Porque você é corpo, alma e espírito. Sabe, a gente precisa olhar mais para a palavra. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses que o Deus da paz, diga comigo: o Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? Corpo, alma e espírito. Ele quer consagrar, ele quer separar tudo. Meu corpo saudável, minha alma, minhas emoções, minha vontade santificada, restaurada, e o meu espírito. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que a alma alegre, as emoções restauradas, redimidas, equilibradas, ela formoseia o quê? Tem gente que não precisa de plástica, ele precisa melhorar nas emoções. Se você melhorar nas emoções, se você deixar o Espírito Santo te encher com palavras, e deixa eu dizer uma coisa: palavras têm o poder de mudar o nosso ecossistema interior. Meu pai é meio maluco, e eu amo a loucura de Deus, porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E pai, todo dia de manhã ele acordava, e ainda acorda hoje, ele levanta as mãos para os céus, e ele começa a declarar: no nome de Jesus, eu declaro a riqueza de Deus, a saúde de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus para a minha vida. Começa hoje o melhor dia da minha vida. Ele tem esse mantra. Literalmente. E a gente desde criança cresce assim. E é interessante que um dia desses, Marquinhos, nós estávamos indo em janeiro para os Estados Unidos. Nós estávamos no avião e dormindo. E é interessante que daqui a pouco, de madrugada, eu escuto uma voz, um som estranho. Eu digo: o sangue de Cristo tem poder. O que está acontecendo? Eu me levanto, abro os olhos. Meu pai está aqui. Leon, acorda. Eu digo: o que foi, pai? Você não vai acreditar. O que foi? Eu abri a janela. Eu digo: amém. E o Espírito
Espírito Santo de Deus falou comigo. Deus está transferindo as riquezas desse lugar para as nossas vidas. Eu disse amém, pai, amém, amém. Quando nós descemos do avião, não foi amor, ele parou o trânsito. Você sabe que quando você desce nos Estados Unidos, que você vai para a imigração, é uma multidão descendo. O pai para tudo, reúne a família, dá as mãos, vamos orar aqui. E ele começa a orar. No nome de Jesus eu tomo posse, eu creio, eu recebo. E eu fiquei impressionado. Nós passamos aproximadamente 20 dias, 15 a 20 dias. Todo dia tinha alguém batendo na porta para nos servir, para nos abençoar, para levar um presente, para nos chamar para um lugar, para outro. Eu fiquei impressionado. Quando eu menos espero, eu estou numa mansão, eu, ela e painho, e eu não sabia nem quem era. E daqui a pouco ele, não, eu sou um dos franqueados aqui do Chicken Filler, e a gente está recebendo o presidente, a gente está isso, a gente está aquilo. Eu digo, meu Deus, eu jamais esperava entrar num lugar como esse. E aí Deus abre as portas, sabe por quê? Porque nós cremos numa palavra de esperança. Você sabe, eu não preciso de coisas, eu preciso de uma palavra. Se eu tiver uma palavra, essa palavra vai mudar a minha história. E o que me chama a atenção aqui? É que no meio desse contexto, uma palavra profética sendo liberada. Em vez de Raquel estar recebendo, a Bíblia diz que ouve-se a voz de choro. Agora, olhe comigo, volta para o texto. Versículo 16, a Bíblia diz que Jesus, ele rompe o choro. Ele faz calar a voz de lamento. E a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Sabe, eu creio muito no que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Eu não acredito que nós estejamos vivendo num tempo de choro. Nós estamos vivendo num tempo de sorrir. Pelo quê? Pelas palavras que já foram plantadas. Sabe, esses dias eu estava orando e o Espírito Santo de Deus me lembrando de algumas palavras que ele tinha plantado no meu coração. Todo ano nós temos o livro dos sonhos lá na igreja, que é um livro onde nós colocamos os sonhos que Deus planta no nosso coração, as ideias que Deus planta nos nossos corações para cada ano. E é interessante que eu tenho todos os meus livros dos sonhos a cada ano que for escrito. E eu estava vendo como Deus tem sido fiel, quase todas as palavras haviam sido cumpridas. E ao mesmo tempo que eu pegava o livro, Deus falava comigo, filho, chegou o momento de você começar a se alegrar pela palavra, porque a palavra é a semente que eu planto no teu coração. É interessante que é dentro da semente que está tudo o que nós precisamos para viver o futuro que Deus tem para a nossa vida. É dentro da semente que está a árvore que vai te dar sombra. É dentro da semente que tem a árvore que vai te dar matéria-prima. É dentro da semente que tem a árvore que vai te dar o fruto. É dentro da semente que tem a árvore que vai te dar as folhas que vão ser cura. Ei, é dentro da semente que tem tudo que você precisa. O que eu preciso é receber a palavra. É por isso que Deus está dizendo assim, reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, a recompensa para aquilo que você está fazendo. Ei, sacode esse irmão que está do seu lado e diga para ele, a recompensa para tudo que você começou a fazer, a recompensa para tudo que você começou a fazer, a recompensa para as tuas obras. Se você deu um passo em direção àquilo que Deus está falando ao seu respeito, está te direcionando, Deus está dizendo para você, a recompensas. Você sabe quando tem coisas que a gente faz e a gente pensa que a gente está trabalhando de balde? A gente diz, mas meu Deus do céu, eu estou trabalhando em vão. Cara, eu botei
esse tijolo, eu estou cavando essa fundação, mas faz tanto tempo que eu estou nesse negócio aqui, parece que não acontece nunca. Eu não sei se você já recebeu uma palavra que passa ano, entra ano, parece que aquela palavra não se cumpre, mas você está crendo, você está edificando sua fé, você está orando, você está consolidando, você está se movendo e pisando no terreno da fé. Se você está nessa pegada, pode ter certeza, uma palavra de Deus para o teu coração: há recompensa para as tuas obras. Há recompensa. E olha o que a Bíblia diz: pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Só que eu tenho que trazer alguns princípios na mente. Eu não sei se esse é meu tempo, 25 minutos. Vamos lá, eu vou condensar. Só que eu preciso trazer alguns princípios na mente. Presta atenção. O primeiro princípio que eu preciso entender aqui: se eu quero viver esse futuro que Deus tem para mim, se eu quero realizar essas obras maiores que Deus tem para mim, porque eu creio muito que Deus, ele trabalha com crescentes. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus trabalha com crescentes. Vou te explicar o que é isso. Deixa eu dizer uma coisa: a bênção de hoje não vai ser a mesma de amanhã, vai ser muito maior e muito melhor do que aquilo que Deus vai derramar amanhã. Lembra da bênção que José libera para Jacó, ou que Jacó libera para José? Ele diz: olha, as bênçãos dos meus pais não vão ser menores do que as bênçãos dos teus pais. Ele está dizendo que a cada geração, a renovação da unção, da graça, da bênção do Senhor é muito maior. Isso quer dizer que depois que você experimenta algo com Deus, que você diz: uau, isso é maravilhoso, Deus está dizendo: ainda vem algo muito melhor pela frente. É como se Deus estivesse nos preparando para receber o maior. É como se Deus estivesse nos preparando para receber uma unção maior. É como na musculação. Eu gosto de halterofilismo. E é interessante, você não pode pegar logo o maior peso, porque senão você vai se lesionar, você vai se machucar. Você precisa fazer o aquecimento antes, pegar um peso menor. E aos poucos você vai aumentando. É como se Deus estivesse dizendo para ele: filho, filha, Igreja Farol, eu estou abençoando vocês, eu estou preparando vocês, eu estou consolidando a musculatura espiritual, emocional de vocês, que vai chegar o tempo que os maiores ou as maiores bênçãos chegarão. Deus está te preparando para viver tudo isso. Só que para viver esse algo novo de Deus, esse novo tempo de Deus, eu não posso trazer o que é velho para o meu presente e o meu futuro que é novo. Diga para você mesmo: eu não posso trazer o que é velho para o meu presente e o meu futuro que é novo. Qual o grande problema de Raquel? É que quando Raquel sai da casa do seu pai, da casa de Labão, ela traz o que é velho para dentro da sua realidade. Ela leva os ídolos do seu pai. Isso fala muito com a gente, porque muitas vezes a gente sai de uma realidade para uma outra totalmente nova que Deus está nos colocando, e a gente está trazendo aquilo que é velho ainda, que acaba se tornando um ídolo. Você diz: eu não posso abrir mão disso, mas isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa: não é o ruim que impede a gente receber o melhor, mas é o bom que nos impede de abraçar o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Ei, não é o ruim que nos impede de acessar e entrar no extraordinário, mas é o ordinário, é aquilo comum que nos impede de viver o extraordinário. Entenda, vocês estão entrando numa nova fase, numa nova estação. E eu creio muito que essa nova fase e essa nova estação é, como diz o Senhor, é uma estação de abundância, de prosperidade da presença do Senhor, de derramar do Espírito Santo, de unção e graça. Mas vocês precisam entender, vocês estão entrando numa nova estação. Por isso é algo novo que Deus tem para fazer em nós.
Levíticos capítulo 26, versículo 10, a palavra de Deus diz: você não tem como comer da colheita nova se você não abrir mão da colheita velha. A gente colheu muita coisa boa lá atrás, mas tem muita coisa extraordinária para ser colhido nesse novo tempo. Ei, diga para você mesmo: eu vou colher muita coisa extraordinária nesse novo tempo. Só que a gente precisa transicionar a mente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Guarda essa palavra no seu coração. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo. Diga comigo: se alguém está. Há um lugar novo que nós estamos sendo colocados. Se alguém está em Cristo, a Bíblia diz assim: nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar. Você só vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você mudar a sua mentalidade. Olha bem para mim. A palavra metamorfo significa mudar de forma ou mudar a forma. O que Deus está dizendo é: você precisa mudar a sua formatação do coração às vezes. Ou você precisa mudar a forma, o modo operandi, a maneira de agir. E deixa eu dizer uma coisa: cultura, mentalidade e atitude. O que significa isso? Cultura é aquilo que você cultua. É aquilo que você não abre mão. E a sua cultura vai definir a forma como você pensa. E a forma como você pensa vai definir o que você vai fazer. Não tem para onde. Raquel traz a cultura que define a sua mentalidade, que define a sua atitude. Se você estudar a história de Raquel, você vai ver que por causa da cultura, a mentalidade dela não muda e a atitude dela não muda. Ela continua sendo a Raquel de Labão, ao invés de se tornar a Raquel de Israel. Até o nome de Jacó mudou, mas Raquel não mudou. E deixa eu dizer uma coisa: quem não muda morre sem acessar a bênção que Deus tem para a sua vida. Raquel não acessa, Raquel não desfruta de toda a abundância, de toda a palavra profética. Por quê? Porque a cultura, o que ela cultuava, era mais forte do que aquilo que Deus estava entregando para ela. Tem coisas que eu não entendo por causa da minha mentalidade pequena. A mente de Deus é maior do que a minha, mas mesmo sem entender, eu creio. Mesmo sem compreender, eu creio. Se está na palavra, se Deus está enviando em minha direção, eu tomo posse, eu creio. É para a minha vida e acabou-se. É isso que nós precisamos compreender e guardar no coração. Sabe o que é que eu tenho visto? Tem gente que escolheu não mudar. E porque escolheu não mudar, não é que as coisas lá fora não mudem. Às vezes o cenário está até mudando, mas é que as coisas dentro não mudam. Se dentro não mudar, fora também não muda. Sabe, Bispo JB, amigo nosso, ele costuma dizer que essa é uma frase de Tony Robbins, que é um gestor de pessoas. Ele vai dizer uma coisa interessante: as pessoas não veem o mundo como o mundo é, eles veem o mundo como eles são. Você não vê o mundo como o mundo é, você vê o mundo como você é. Você já viu? Eu gosto de uma parábola antiga. Diz que um dia um viajante estava viajando e ele viu uma cidade. Naquela cidade havia um portal, como as cidades antigas, e tinha um sábio sentado à porta daquele portal. E aquele viajante pergunta ao sábio: como é essa cidade? Como é o povo da cidade?
E o sábio pergunta para ela: como é você? Você é alegre? Você é triste? Você é ranzinza? Você é bem-humorado? Ele disse: não, eu sou ranzinza, eu sou chato, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse: pois é, as pessoas aqui são ranzinzas, são chatas, são mal-humoradas, tal. Ele disse: então não vou entrar nessa cidade. Foi embora. Daqui a pouco chega um segundo viajante e faz a mesma pergunta ao sábio: como é o povo dessa cidade? Como é a cidade? E aí o sábio diz: como é você? E ele diz: não, eu sou uma pessoa alegre, bem-humorada, feliz, tá? Ele diz: pois é, as pessoas são alegres, bem-humoradas, felizes. Aí ele disse: então eu vou entrar na cidade. E entrou. Sabe por quê? Porque cada um de nós carregamos uma atmosfera, um ambiente. E essa atmosfera, esse ambiente tem o poder de transformar aquilo que está ao nosso redor. Eu gosto da ideia de que nós não somos um termômetro que medimos a temperatura, mas somos um termostato. Nós mudamos a temperatura do ambiente. É por isso que Deus quer te plantar nos vários lugares dessa cidade. É por isso que Deus quer te colocar acima dos montes de influência, porque é você quem vai mudar cada lugar que Deus te plantar. É isso que a gente precisa entender. Só que quando a nossa mente está cauterizada, sabe, a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem gente que parece uma murrinha. Murrinha lá no Nordeste é gente que não muda, gente chata, fica batendo naquela mesma tecla. Meu irmão, a gente precisa entender: quem nasceu de novo está num processo de transformação. Eu estou sendo aperfeiçoado. Toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diga: você está sendo aperfeiçoado. Ei, eu já não sou o mesmo de ontem, eu sou melhor hoje, e amanhã eu vou ser melhor ainda. Segundo princípio, segunda coisa aqui que eu acho interessante, é que a gente precisa entender que se a gente está sendo transformado, e a gente não está trazendo conceito antigo, mas a gente está trazendo coisas novas, nós também precisamos aprender a liberar palavras novas. Nós precisamos aprender a liberar palavras novas. Gênesis capítulo 35. Olhe bem para mim, quem é Raquel? Raquel é um estéril que Deus agracia pela misericórdia dele. Deus dá a graça dela poder ter filhos. E ela tem 2 filhos. José, que se torna uma bênção, que através da vida dele, a vida na terra é conservada. Você já parou para pensar? E se você for estudar teologicamente, você vai ver que José é um tipo de Cristo. E depois nós temos Benjamim. É interessante que quando Deus abre a madre de Raquel pela segunda vez, e Benjamim vem, ao invés de ela terminar bem, profetizando o futuro, declarando a bênção, a Bíblia diz que ela abre a boca por causa das dores e do sofrimento, e ela libera uma palavra e chama o menino de Benoni, que quer dizer filho da minha dor, do sofrimento. Graças a Deus que Jacó entende o princípio. E a Bíblia diz que imediatamente ele levanta e diz: Benoni não, Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força, filho da minha prosperidade, filho do meu vigor. E sabe o que me chama a atenção? É que por causa disso Raquel morre, ela acaba a história. E ela não acaba a história vendo e vivendo o que Deus tinha prometido. Ela acaba a história em meio à dor. Você já parou para pensar nisso? Ao invés de terminar bem, ela termina mal. Porque palavras têm o poder de definir o futuro que nós viveremos. Eu tenho aprendido algo. Se eu não quero viver algo ruim, eu também não vou verbalizar aquilo.
Você não tem que declarar o que você vê, você tem que declarar o que você deseja ver, porque isso é fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que ainda não veem. Abraão creu no Deus que chama à existência o que não existe, como se já existisse. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 4 que ele não enfraqueceu na fé, dando sempre glórias a Deus. Como é que ele não enfraquece a fé? Ele abre a boca e ele começa a profetizar. Ele abre a boca e começa a declarar: aprenda algo. Quando você abre a boca, você está projetando o futuro. Ei, nenhuma edificação que realmente venha a ser bem sucedida, ela é projetada sem antes ter um desenho do arquiteto, sem antes ter os cálculos do engenheiro. Você sabe o que é a palavra profética? É esse desenho arquitetônico que Deus te dá. Você sabe o que é a palavra profética? São os cálculos da engenharia dos céus. É Deus dizendo: abre bem a tua boca e eu vou te abençoar. Abre bem a tua boca e eu vou te encher de ideias, sonhos, projetos. Abre bem a tua boca e eu vou desenhar o futuro que você precisa para viver. Salmo de número 81, eu amo esse salmo, versículo 10. O salmista Davi vai dizer: abre bem a tua boca, porque eu encherei. Ou essa tradução diz: e eu o alimentarei. Mas olha o que diz o versículo 11. O 11 diz assim: mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis me obedecer. Esse é o grande problema. O problema é quando a gente deixa de ouvir, é quando a gente deixa de obedecer. Porque o desejo de Deus é construir o futuro que Ele sonhou para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. O versículo 13 de Salmo 81, a palavra de Deus diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Caminho é a palavra de Deus, é você andar na palavra. Quando você anda na palavra, o versículo 14 diz: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Ei, lembra do contexto aqui? Eu comecei dizendo que nós estamos agora no ano de 720, 22, 23 a.C. A Síria e Babilônia levam cativo o povo. E no versículo 11 de Jeremias 31, Deus começa profetizando: ei, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que Ele. Porque a nossa confiança não está na nossa força, mas a nossa confiança está no Senhor. Por isso Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Só que você precisa concordar com a palavra, você precisa alinhar o seu discurso com a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios capítulo 18, versículo 20. A Bíblia diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Diga comigo: do fruto da boca o coração se farta. O que é coração? É a sede das minhas emoções. Sabe, a gente joga lixo na nossa alma quando a gente começa a declarar aquilo que é contrário à palavra, quando a gente começa a declarar o mal. Por isso o profeta Joel vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Não, eu sou fraco, mas mesmo sendo fraco, eu posso liberar uma palavra que vai mudar a realidade que eu estou vivendo. Diga o fraco, eu sou forte. Por isso, quando Ezequiel, no capítulo 37, ele está diante do vale dos ossos secos, o Espírito não diz: repita, que miséria Israel está vivendo, mas ele diz: declare, Espírito,
sopra dos 4 cantos e enche de vida esses ossos. E a Bíblia diz que conforme a palavra, o Espírito soprava e o milagre acontecia. Sabe, nós tínhamos uma irmã lá na igreja, olha que coisa interessante. Essa irmã ia sozinha para a igreja. E um dia ela ouviu na palavra de Deus que Deus poderia trazer salvação para toda a sua casa. Depois dessa ministração, ela começou a vir à igreja e ela trazia a Bíblia dela, a Bíblia do marido e a Bíblia dos 2 filhos. Vê que coisa. E toda sexta-feira, sexta é um dos maiores cultos nossos, fica entupido. Nós temos 2 templos, em cima e embaixo. E ela guardava lugar. Os introdutores, os voluntários nossos ficavam inconformados com aquilo. Mas bispo, todo culto ela guarda 3 lugares a mais. O templo cheio para sentar ninguém. Eu fui conversar com ela, ela disse: bispo, eu estou levando ou trazendo meu marido e meus 2 filhos. E o senhor mesmo disse que Paulo disse que trazia no coração. Então eu estou trazendo no coração para um dia trazer junto comigo andando. E em nome de Jesus, bispo, está vendo aqui, ó, aqui é o lugar do meu marido e aqui é o lugar dos meus 2 filhos. Eu disse amém. Eu digo, ninguém mexe com essa mulher em nome de Jesus, que eu não quero ter problema. Depois de um tempo, se converteu o marido e os 2 filhos. Aí, uma outra irmã pegou o exemplo. Domingo passado eu estava ministrando. Daqui a pouco um dos nossos pastores me chama lá na porta e eu vou na porta. E eu encontro uma irmã. E essa irmã está com um marido, um cara gigante. E ela começa a contar a história. Ela disse: bispo, lembra da história da irmã que o senhor contou aqui, do testemunho? Eu digo, lembro. Pois eu disse, se funcionou para ela, vai funcionar para mim também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se o milagre, e eu honro o que Deus fez sobre a vida dela, e eu celebro o que Deus fez na vida dela, e vai fazer na minha também. Esse meu marido era um alcoólatra, inveterado, vivia nos bares. A minha família dizia, deixa, abandona, se separa. E eu dizia, não, a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela nunca abriu a boca para dizer que o marido era embriagado. Ele dizia, meu marido é uma bênção, é um homem de Deus. E ela comprou uma Bíblia e ela chegou para ele e disse, olha, hoje eu estou indo com sua Bíblia para a igreja. Mas um dia você vai comigo com essa Bíblia aqui para a igreja. E ela começou a declarar isso. Um dia, uma sexta-feira, ele foi para o culto, cheio da manguaça. Levou a Bíblia consigo. Naquele culto, cheio da manguaça, ele entrega a vida a Jesus. Depois disso, nunca mais ele se afastou de Jesus. Há poder em suas palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que sabe utilizar dela comerá do seu fruto. Sabe, o que você tem declarado, o que você tem profetizado. Deixa eu te contar uma coisa, Marquinho. As sextas-feiras nossas era o culto que eu mais tinha pavor de ir. Eu era menino, era uma criança. Meu pai levava a gente para o culto da sexta. A sexta era o seguinte. Hoje é um dos nossos maiores cultos. A sexta era o seguinte, eu ia para o culto, era eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos, meus 2 irmãos, somos 3. E nós sentávamos no culto, minha mãe, na época, a gente não tinha músico para sexta-feira, ninguém queria ir para sexta. Minha mãe tocava acordeon, imagina, manhã no acordeon, cantando e tocando e pai pregando. Uma igreja enorme, a igreja comporta aproximadamente 1000 e poucas pessoas. E aí Painho ficava pregando para a gente, para a família. E daqui a pouco ele dizia, pode entrar, abre aí, onde que tem um lugar vazio? E eu olhava para trás, cadê? Onde que tem um lugar vazio, pode entrar, abre aí para fulano. Eu digo, não tem ninguém, o pai está ficando doido. Mas ele começou a profetizar. Chegou um tempo que a gente não tinha onde colocar a gente. Porque quando não tinha ninguém,
nós começávamos a declarar a palavra de Deus. Meu irmão, anda pelas ruas de Goiânia declarando o nome de Jesus. Vocês têm um nome profético, farol, é o que mostra o destino e evita que as pessoas se percam. E o farol vai mostrar para onde que as pessoas precisam ir. O farol é a luz de Jesus na vida de vocês. É essa luz que vai atrair as pessoas a esse lugar. Então você precisa crer para poder viver e declarar a palavra. Raquel precisava abraçar essa palavra. Terceiro princípio, eu vou correr. Fique tranquilo, vai dar tempo, vai dar tempo. Terceiro, aprenda a celebrar aquilo que teu irmão está recebendo de Deus. A bênção que Deus está derramando sobre o outro. A propósito, olha para o teu irmão e diz para ele: eu celebro e honro o favor que Deus tem derramado sobre a tua vida. Você sabe qual era o problema de Raquel aqui? Olha, vem comigo, Gênesis capítulo 30, versículo 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja, ciúme da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Sabe qual é o problema de Raquel aqui? É que ela não conseguia se alegrar com o que Deus estava fazendo na vida do outro. Quando você consegue celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, Deus derrama porção dobrada sobre a tua vida. Mas tem um problema aqui. É que a inveja é uma obra da carne. Só quem é espiritual consegue celebrar a bênção que Deus está derramando sobre o outro. Sabe, um termômetro para a espiritualidade de alguém não é o tanto que essa pessoa rodopia, fala em línguas, planta bananeira. Sabe qual é o termômetro? É quando você consegue ver alguém prosperando, crescendo, sendo abençoado do teu lado, e ao invés de você ficar com gastrite, porque tem gente que dá logo a gastrite, não é? Ai, olha só, você diz: eu vou honrar, eu vou servir, eu vou abençoar, e eu vou celebrar o que Deus está fazendo na vida dele. Quando você decide fazer isso, Deus derrama porção dobrada. Você só vai viver e fazer obras maiores se você tiver o caráter de Deus e o coração de Deus para servir quem está realizando já as obras que você desejaria realizar. Essa é uma chave. É interessante que lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, a Bíblia diz assim: o ânimo sereno é saúde, é paz para a vida, mas a inveja apodrece os ossos. Então, quando você consegue viver o equilíbrio de ver o outro crescendo, prosperando, sendo abençoado, e você celebrar, a Bíblia diz que a bênção vem sobre a tua vida. Eu gosto do que o autor de Hebreus no capítulo 13 vai declarar. Hebreus 13, versículo 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que você tem. Aprenda a celebrar o que Deus já te deu. Mas eu não tenho o mesmo dom que fulano, eu não tenho a mesma desenvoltura, eu não tenho o mesmo recurso, eu não tenho o mesmo casamento, eu não tenho a mesma família. Aprenda a se contentar com o que Deus já te deu. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito. Ele quem? O Senhor: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas qual o detalhe desse texto? Eu quero que você entenda esse texto. Esse texto nada mais é do que uma alusão a dois outros textos do Antigo Testamento. O que o autor de Hebreus está fazendo é citando dois textos do Antigo Testamento. O primeiro deles é Deuteronômio capítulo 31, versículo 6.
Moisés dizendo para Josué e Calebe. Ele está dizendo assim: sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem vos atemorize diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Moisés está falando para Josué, Calebe. Agora, nós entramos no segundo texto, Josué capítulo 1, versículo 5. Agora já não é mais Moisés, agora é o próprio Deus. Josué 1, verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha para mim, entenda. Quem é Josué? A Bíblia diz: filho de Num, servidor de Moisés. Sabe, eu posso ter uma visão até meia subjetiva, mas para mim, quem deveria suceder Moisés, ou era Arão ou Miriam. Mas lembra quando Deus estava usando Moisés de uma forma sobrenatural? Arão e Miriam diz: o mesmo espírito que ele tem, eu tenho também. Ao invés de celebrar, dizer que bênção, Deus está usando Moisés, que maravilha. Aí Deus fica indignado com isso, porque Deus abomina a gente que não consegue celebrar aquilo que Ele está fazendo na vida do outro. Ele abomina a gente que não é, que é ciumento, que é invejoso. E aí Deus vai e toma a causa de Moisés e diz: ei, quando eu quero falar com vocês, eu falo por sonho, eu mando um profeta, mas com Moisés eu falo face a face. Ele faz distinção. Lembra? Agora olhe para mim. Josué estava ali, ó. Toda vez que Moisés descia do monte com o rosto brilhando, ele ia ali, jogava água, ajudava, abençoava, honrava, servia. Qual era a diferença de Moisés para Miriam e Arã? Deus falava com ele face a face. Agora, você está vivendo um outro contexto. Moisés já não estava mais. Agora, quem é que está falando com Josué face a face? Deus. Deus não está mandando recado. Agora Deus está indo para Josué. Está dizendo: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você soube celebrar o que eu fiz na vida de Moisés, agora chegou o tempo de eu fazer na tua vida. Meu irmão, entenda, Deus tem o seu tempo próprio para tudo. A gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. A gente tem que, entenda, lembra que eu falei sobre a musculação, você começa pegando um pouco peso e tal, Deus ele vai se manifestando de glória em glória, ele vai dando aos poucos, porque ele está aperfeiçoando o nosso caráter, moldando nosso espírito, preparando, tem coisas que a gente ainda não está preparado para receber, e é por isso que Deus nos trata, até você atingir a maturidade. Você sabe o que é maturidade? Não é você viver feito um menino. Mãe, ele tem um pirulito, eu não tenho, eu também quero. Papai, por que você deu a ele? E por que você não me deu, meu irmão? Deixa Deus fazer do jeito dele. No tempo certo, Deus vai te entregar aquilo que é teu. Você nunca vai viver obras maiores se você não se contentar com as obras que você já realiza e que Deus te deu, e se você não celebrar quem está fazendo aquilo que é grande. Um dia você vai chegar lá. Quarta coisa, eu já estou concluindo. Ministério de Louvor, se quiser já subindo, estou terminando. Quarta coisa, cuidado com seu coração. Porque coração é a sede de tudo que há de bom e de ruim. Essa é a chave. E uma das coisas que são chaves e que revelam um coração saudável se chama gratidão. Um coração para poder ser abençoado, nutrido e lançado por Deus, precisa ser um coração que aprende a agradecer. Agradeça pelo que Ele já te deu.
Sabe, eu não sei se você já leu Gênesis capítulo 30, mas Deus dá a Raquel José. Você já viu a oração que Raquel faz depois que recebe José? Em momento algum ela diz: Senhor, obrigado por José. Ela recebe José e imediatamente ela demonstra insatisfação do coração. Ela diz: eu quero mais um para ser arrancada da vergonha. Porque ela não está celebrando o que ela recebeu, ela está competindo com a irmã. O grande problema é quando a gente usa as bênçãos que Deus nos dá para competir com quem está do nosso lado. Esse é um problema. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que mesmo Deus concedendo o segundo filho, ela não desfruta da bênção do segundo filho. Porque ela perde o coração e ela perde a direção. Quando você perde o coração, você perde a direção, você não consegue desfrutar o que Deus está te dando. Mas quando você consegue encontrar o coração, sendo grato pelo que Deus te deu, o que Deus te dá, e você agradece, Ele multiplica. Olhe bem para mim, toda multiplicação foi precedida por gratidão. Jesus, Ele está diante da multidão, e vem um garotinho e entrega 5 pães e 2 peixes. Jesus não ora dizendo: Pai, multiplica. A Bíblia diz que Jesus dá graças e reparte. Sabe por quê? Porque Deus nunca dá a bênção para a gente. Deus dá a bênção para a gente repartir. Você sabe por que eu acredito que essa igreja vai crescer, e está crescendo, e vai se tornar muito maior? Pelo coração dos pastores de vocês. Coração que agradece o que Deus já deu e compartilha e fala a respeito da visão, das estratégias, senta na mesa com outros pastores, ajuda, auxilia. Eles podiam dizer: olha, quer saber, eu vou ficar só para mim, mas o que eles recebem, eles têm compartilhado. É por isso que Deus tem algo muito grande para fazer nessa casa, e a partir dessa casa, vocês não serão um farol apenas para a cidade, mas vocês serão um farol para o Brasil, vai alcançar outras vidas dentro e fora, por causa do coração. O coração revela até onde Deus pode ir com a gente. O coração grato transforma a morte em vida. É interessante que a Bíblia diz que Jesus chega num sepultamento, num enterro. Marta e Maria se lançam aos pés de Jesus, reclamam: o senhor podia ter chegado mais cedo, o senhor se atrasou, olha, o tempo está passando, o time está passando. E Deus mostra como a gente deve reagir em momentos como esse. A Bíblia diz que Ele pede: me leva até onde Ele está enterrado. E quando Ele é levado, a Bíblia não diz que Ele ora: Jesus, Pai, ressuscita o morto. Não, Ele diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre nos ouve. A gratidão vai gerar a ressurreição que vocês precisam. Pisem nessa terra e diga: Senhor, muito obrigado por essa terra. E pode ter certeza, a multiplicação, Deus já preparou algo muito maior para vocês. Deus já preparou algo muito maior pelo coração que vocês têm. Porque aqui não é só Farol que vai ser abençoado, mas líderes vão vir aqui para serem curados, transformados, para receberem estratégias, impartições, serem levantados e serem enviados para poder abençoar outras vidas. Gratidão. A gratidão trouxe ressurreição. Por último, a nossa história vai ser aquilo que a gente decide concordar com Deus. Sabe, Deus estava dizendo: Raquel, a tua história vai ser uma história de esperança, porque há esperança para o teu futuro. Agora olhe para mim. Raquel é conhecida no Velho Testamento como uma mulher que chora, e é conhecida no Novo Testamento como uma mulher que chora. Ela não
aceita o novo título que Deus estava dando para a história dele. Sabe, não importa como você começou a sua história, o que importa é como você vai terminar. Eu tinha tudo para dar errado. Se eu fosse contar minha história aqui, vocês iam dizer: eu não acredito. Mas Deus pegou algo que ia dar errado e Deus, ao longo do caminho, restaurou, reescreveu, reeditou. Deus, ele é especialista em reeditar histórias, mudar destinos. É isso que a gente precisa compreender. Deus está mudando o nosso destino. Ei, diga para pelo menos 2 pessoas nessa noite. Diga: Deus está reeditando, mudando o teu destino. Eu creio muito nisso. Deus está mudando o nosso destino. O que eu preciso concordar com Deus? Deus, qual é o novo título? Sabe, eu quero terminar com essa história, uma história real. Alguém chegou certa vez para mim e disse: eu sou um fracasso. Esse cara passou por muita coisa na vida. Quantas direções nós demos a ele, ele falhou, ele se rebelou, terminou preso, viveu uma vida. Eu me lembro uma vez, eu fui visitar ele, estava preso. Eu disse: filho, eu acredito no que Deus tem para a tua vida. Sua história não termina quando todo mundo olha para você e diz: não tem mais jeito. Sua história termina quando você olha para o que Deus está dizendo e você diz: não tem mais jeito. Porque você está se rebelando contra o futuro que Deus preparou para você. Mas se você concorda com o que Deus está dizendo, você vai viver um futuro brilhante, abençoado. E ele acreditou naquela palavra. Ele foi liberto, começou a andar conosco. Hoje ele é um dos líderes na nossa igreja. Trabalha numa comunidade que o nome era Planeta dos Macacos. Hoje é Planeta de Deus. O lugar onde nós nos reunimos nas quartas-feiras lá era um lixão, onde era uma desova de gente. Matava a gente e jogava lá. Esse cara começou a dizer: como Deus gerou vida em mim, Deus vai gerar vida nessa comunidade e vai mudar a realidade desse lugar. Moral da história: lá não tem coberta. E eles não fazem coberta de propósito. O lugar que era de morte, eles fizeram um parque e um lugar de culto, onde nós nos reunimos. Chova e faça sol, o povo se reúne para adorar a Jesus. Aonde a morte reinava, a vida passou a reinar. O lugar que tinha como título Planeta dos Macacos, hoje é Planeta de Deus, porque a bênção de Deus reina naquele lugar. Hoje tem se convertido traficantes, matadores de aluguel. Deus tem salvado dezenas e centenas de vidas. Sabe por quê? Porque ele creu na nova história. Você pode simplesmente aceitar o status quo, dizer: é assim mesmo e vai ser assim mesmo, esse é o destino que foi reservado para a minha vida. Ou você pode se revoltar contra isso e dizer: se Deus falou que não precisa terminar assim, não vai terminar desse jeito. Deus tem um futuro de paz, Deus tem um futuro de vida para mim, e eu vou vivê-lo. Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Olhe para mim, bem suave. Depois eu quero orar. Mas escute isso. Você sabe o que significa o nome Raquel? Ovelha. O nome dela era profético. Não é à toa que ela tinha aquele nome ovelha, porque Deus queria que ela seguisse.
a direção do bom pastor. O Salmo 23 fala sobre Deus como bom pastor, que nos leva por pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a nossa alma, mas também nos leva por vale da sombra da morte. E o que Ele nos supre no vale da sombra da morte, queridos, não é um ambiente simplesmente agradável, mas é a presença dEle. O que o salmista Davi está querendo que ele entenda é que se você seguir ao Senhor, independente do que você enxerga ao seu redor, porque uma coisa é você seguir ao Senhor quando você está num lugar agradável, vivendo uma fase boa. Outra coisa é seguir ao Senhor quando você está caminhando e aonde você olha, você vê morte, você vê sequidão, você vê luta, você vê batalha, você olha e você não encontra outro título para a sua história a não ser desespero. Raquel estava inconsolável, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus tem o poder de transformar um vale de ossos secos em um grande exército. Eu não sei se vai fazer sentido para alguém nessa manhã, mas Deus vai usar a tua maior dor para poder levantar o seu maior êxito, o seu maior sucesso, o seu ministério. Ele parte a partir da sua maior dor, a partir daquilo que te aflige. Deus está edificando uma base, um fundamento para você seguir, para você avançar. Sabe, eu gosto de uma música que falou muito ao meu coração. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não sei se está no tom de vocês. Vamos declarar essa música. Depois eu quero orar por você. Eu posso, Marquinhos? Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você através dessa canção. Se tentarem matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. se tentarem Matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Eu creio no tempo de cura. Cura para a alma, cura para as emoções, cura para o espírito, cura para a visão. Coração, se tentaram você numa cova
de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e seus olhos. Sabe, interessante que o cenário que Raquel via não era um cenário que inspirava a fé e confiança. O cenário não era um cenário fácil de crer. E provavelmente aquilo sufocou a fé e a esperança que ela tinha no futuro. Mas se você analisar a palavra, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Benjamim dá origem ao próximo rei, ou ao primeiro rei de Israel, porque Saul vem da linhagem de Benjamim. Deus não estava mentindo, pelo contrário, o que Deus havia prometido era uma verdade. Às vezes, o que a gente olha e enxerga com os nossos olhos físicos tentam sufocar aquilo que a gente precisa olhar e enxergar com os olhos da fé. Às vezes o que a gente ouve com os nossos ouvidos carnais tentam matar e sufocar a palavra profética que Deus está liberando. Por isso nós nos tornamos inconsoláveis. Quem sabe o seu tempo, a sua estação ainda seja a estação de choro, mas Deus quer enxugar das lágrimas o teu choro. Sabe, eu quero fazer uma oração especial nessa manhã. Eu queria permissão a Marquinho e a Lu. Se você entrou aqui hoje, quem sabe a sua estação é a estação de choro, porque você olha ao seu redor e você não vê aquilo que Deus lhe prometeu. Mas eu quero dizer uma coisa, hoje há um batismo de fé sendo liberado sobre a tua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Se há alguém que entrou assim, com o coração assim, a sua estação é uma estação de choro, é uma estação difícil de acreditar, mas você veio aqui hoje trazido pelo Espírito Santo de Deus para receber fé. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Ei, não tenha vergonha não. Sabe por quê? Porque altar é lugar de renovo, altar é lugar de restauração. Quem sabe você começou a esquecer do sonho, do projeto, da visão que Deus te deu por causa daquilo que você está passando. Ei, há uma palavra dos céus dizendo a você hoje: eu estou te lembrando de cada sonho. Enquanto você vem à frente, presta atenção nisso. Um dia Jacó fez um voto com Deus. Ele saiu de casa e ele foi para um lugar seco, árido. A única coisa que ele tinha era uma pedra, que ele ergueu como travesseiro. E a Bíblia diz que ele entornou azeite sobre aquela pedra e ele fez um voto com Deus: se Deus for comigo e me der pão para alimento e me abençoar nessa jornada que eu intento ir em paz, eu voltar para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e tudo que eu receber eu te darei o dízimo. A Bíblia diz que o tempo passou, Jacó esqueceu da promessa.
Mas deixa eu dizer uma coisa, há promessas que você se esqueceu, Deus não. Deus está visitando você naquele dia em que você entrou no seu quarto e você fez uma aliança com Ele, e você fez um voto com Ele, e você disse: Deus, eu estou te entregando a minha vida, restaura a minha casa, restaura os meus sonhos. Deus disse: filho, filha, eu vou fazer. Deus está te levando até aquele dia para lembrar você: filho, eu estava com você naquele dia, eu ouvi a tua oração e eu estou te visitando hoje. Eu trouxe esse jovem lá de Recife para dizer a você: você esqueceu, mas eu não esqueci, e eu estou te lembrando hoje a promessa, eu estou te lembrando hoje o sonho. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo até Jacó para dizer: lembra do voto. Deus não esqueceu do voto, Deus está cumprindo o voto, e Deus cumpriu cada palavra. Deus está dizendo a você hoje, nessa manhã: eu vou cumprir cada palavra, eu vou cumprir cada palavra, eu vou cumprir cada palavra. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está visitando o choro e o lamento nessa manhã. Eu vejo o Espírito Santo de Deus derramando um bálsamo sobre corações hoje, avivando e ativando a memória do coração. Há uma memória espiritual sendo gerada agora, há uma lembrança espiritual sendo gerada agora. Deus está te lembrando das palavras que foram votadas, das promessas que foram liberadas. Espírito Santo de Deus, gera esperança no coração, gera esperança no coração. Aquilo que você acha que é demora, Deus está dizendo é aperfeiçoamento. Aquilo que você acha que é atraso, Deus está dizendo: eu estou te lapidando, eu estou te preparando. Ei, vai chegar o dia, vai chegar o dia em que o filho da tua mão direita vai nascer, Benjamim vai se levantar. Deus gera agora ousadia, coragem no teu coração, coragem no teu espírito. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Eu libero, Senhor, a tua palavra sobre eles. Aquele que começou a boa obra, o Senhor começou uma boa obra, embora pareça estar demorando, o Senhor começou a boa obra, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele começou e Ele não vai deixar pela metade, Ele vai cumprir aquilo que Ele começou. Por isso, no nome de Jesus, eu declaro unção de ousadia, unção de conquista para os teus filhos. Que haja nessa manhã um batismo de fé sendo derramado sobre eles, ousadia para não parar e para não desistir, porque há um futuro e uma esperança preparada pelos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Aleluia! Nós recebemos essa palavra sobre as nossas vidas, amém? Eu creio em nome de Jesus que nós temos semeado para um futuro lindo que o Senhor tem para nós, amém? Você pode aplaudir a Jesus, você pode se assentar. Obrigada, Paulinho, que palavra! Glória a Deus pela sua vida, pela vida da Flavinha. Obrigada por estarem aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Tem sido dias assim de refrigério para nós, o que nós temos vivido aqui nesses dias. E muito obrigada por
ser instrumentos na mão do Senhor a nos abençoar. A gente tem aprendido, né, que a unção que você respeita, você atrai. E nós respeitamos a unção que vocês carregam sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós pedimos a vocês mais apenas alguns minutos. Não vá embora, por favor, antes do culto terminar, né? Não vá embora sem receber ainda a bênção apostólica. E também já peço a você, nós aprendemos aqui a declarar palavras, né? Vamos declarar nessa noite que essa noite será abençoada, que vai faltar cadeira aqui nesse lugar. Você pode declarar comigo que vai ter que gente ficar de pé, porque você veio essa manhã, você recebeu demais do Pai. Eu creio que a noite será ainda maior aquilo que Deus vai fazer, porque o Senhor sempre acrescenta quando nós aprendemos. E você vai convidar alguém para vir hoje à noite, porque eu creio que tem mais pessoas que precisam receber do Senhor. Então, convide alguém. Se você não puder vir, né? Eu sei que você já esteve aqui nessa manhã. Eu não perderia por nada. Eu venho de manhã, de noite. Se tivesse à tarde, eu vinha de novo. Mas convida alguém para estar hoje à noite. Manda a localização. Fala, olha, querido, Deus tem coisas maiores para a sua vida. E eu quero que você viva isso. Então vá hoje à noite, porque hoje Deus tem algo para nós aqui nesse lugar também. Amém? Então, nós já profetizamos, você vai trazer, esse lugar vai se encher e a glória do Senhor será derramada sobre essa casa, amém? Mas eu quero deixar com vocês nessa hora os recados da semana e logo depois tem um recado muito especial. E eu te peço, por favor, não vá embora sem ouvir o nosso pastor nessa manhã. Eita, volta. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi da Farol e esse é o nosso Farol News, o informativo onde você descobre tudo o que está acontecendo aqui na nossa igreja.
Aleluia. Amém, queridos? Vou ser rápido. Eu quero só deixar um versículo para vocês. Me deram uma camiseta G. Ficou bom, né, gente? Do projeto que eu vou lançar. E falaram, para mim vai servir, pastor. Eu falei, vocês estão realmente querendo que eu vou crescer. Vamos lá, Isaías 32:8. Quero ler esse texto com você, vai ser projetado aqui. E eu quero dizer que nós vamos viver um novo tempo. 5 minutos, termina o culto, você vai para o seu almoço especial. Mas o homem nobre faz planos nobres. Quem é nobre aqui, diga amém. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme ou prospera. Amém? Como pastor sênior dessa comunidade, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo novo, conforme foi profetizado aqui, em nome de Jesus. E Deus colocou um projeto em meu coração, nos nossos corações, e nós realmente somos uma família para pertencer. E eu acredito muito sobre a questão do templo das promessas e das palavras que foram liberadas sobre a nossa vida há muitos e muitos anos atrás. Desde quando chegamos nessa cidade, começamos o nosso primeiro culto. Eu acho que é um tempo de nós começarmos a crescer e a viver tudo isso conforme o bispo Paulo disse para nós aqui de uma forma muito especial. Foram 24 anos de trabalho e agora chegou o tempo de muitas colheitas, e você vai ser esse povo que vai receber todas as colheitas que Deus tem para nós. Nós vamos fazer com que essa igreja seja uma igreja geracional, de pais, filhos, netos, bisnetos abençoados. Vamos deixar um legado na nossa comunidade, nessa cidade e nesse estado, para que algo tremendo aconteça em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, estou sendo rápido porque é importante falar que para uma cultura ser estabelecida é necessário uma estrutura. E Deus tem nos dado esse local e outros locais para que possamos celebrar juntos. Mas é só o começo e nós precisamos ampliar tudo isso. Eu falei para você que nós iríamos apresentar o projeto Imagine. E eu quero convidar você, nesse instante, a sonhar comigo. Desde já agradeço todos os voluntários que trabalharam nesse projeto, junto comigo, que captaram a minha ideia e colocaram isso como de uma forma visível. E eu quero, a partir desse momento, declarar aberto o projeto Imagine aqui na nossa comunidade Farol, para um tempo de excelência do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá?
Você pode aplaudir mais forte. Aleluia. Queridos, é um tempo de crescimento, de expansão. E eu preciso de 3 tipos de pessoas aqui: intercessores, pessoas que irão me ajudar a executar todo esse projeto, e mantenedores. Eu vou trazer para vocês tudo isso em um culto específico para toda a nossa comunidade. Nós vamos tentar trazer todos os irmãos, né? Vamos lotar esse ambiente, vamos colocar mais cadeiras para que eu possa compartilhar com você o que temos em nosso coração. Temos esse site, www.brfarol.com.br/imagine. Ali tem um projeto mais avançado, onde nós vamos colocar o que nós queremos fazer em Itaguari, o que nós queremos fazer lá no Fim Social, aqui no na nossa sede, e também lá em Luanda, na África. Vamos viver esse momento especial e vamos projetar, porque nós não queremos uma igreja somente para nós. Nós queremos deixar um legado nessa sociedade. E quem sabe o seu neto, o seu bisneto, vai realmente começar a desfrutar de tudo aquilo que você, juntamente comigo, construímos, para que eles possam, em nome de Jesus, estabelecer junto conosco, com aquilo que nós deixarmos, o reino de Deus aqui nessa terra. Você pode dizer amém? Então está lançado oficialmente o projeto Imagine. Eu vou atrás de todos vocês. Nós vamos conversar, vamos orar. Nossas salas de orações serão voltadas para esse projeto, para que possamos fazer a diferença em nome de Jesus. Não é questão de estrutura física, é questão de cultura daquilo que vamos fazer para que o reino de Deus cresça cada vez mais com qualidade e possamos deixar realmente tanto as nossas crianças como as pessoas que virão realmente alicerçada na palavra do Evangelho de Jesus Cristo para fazer a diferença nessa comunidade em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos lançar. Eu queria que você ficasse em pé e nós orássemos nesse instante para que esse projeto, a partir de hoje, possa realmente fazer a diferença em nome de Jesus. Depois você vai acessar ali e você vai ver como que vai ficar cada uma das partes das nossas extensões.